Muito bem. Boa noite, meus irmãos. Já estamos a caminho do fim da semana de oração e eu tenho certeza que tem sido uma bênção em nossas vidas. Mais conhecimento, mais relacionamento e assim Deus nos direciona para mais perto dele através da tua graça, da graça do Senhor, da sua misericórdia. Eu quero dividir com vocês hoje, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 15 e 16, diz o seguinte: Jesus falando numa reunião com uma multidão. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham as suas casas abertas. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostra-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai que está no céu. Que coisa maravilhosa. Jesus é tão maravilhoso, a graça de Jesus ela é tão perfeita. As pessoas não conseguem, de forma alguma, refutá-la. Por mais que fiquem nervosos, por mais que queiram adicionar itens na graça, tanto na salvação como na santificação, é impossível. A verdade é impossível de se combater, é impossível
de dominá-la, quem não a conhece. Jesus ali, ele estava falando sobre a graça. Havia uma multidão numa época onde o povo estava sendo massacrado, humilhado. Era uma época onde se dizia que a luz do mundo era César, que o seu poder era a magnitude de todos os tempos, que ele era um Deus. E ali estava Jesus com um povo fraco, perdido, perseguido, dentro das suas casas, maridos mortos, mulheres abusadas, crianças separadas dos pais, não tinham dinheiro, eram roubados. E de repente vem Jesus e diz: vocês são a luz do mundo. Olha que coisa interessante e que coisa maravilhosa. Ele se apresentava como a luz do mundo e dizia que o seu povo era a luz do mundo e não César, que era a luz do mundo. Mas aqueles pobres e miseráveis eram a luz do mundo. Por quê? Porque ele disse: deixem as portas das suas casas abertas. Mostrem, eu estou colocando vocês no alto do monte. Ele estava mostrando num horário aonde o sol estava nascendo. E ali, aquelas vilas ao redor dos montes apareciam, brilhavam. Ele apontava para tudo aquilo e dizia: vocês têm que ser como aquilo, aparecerem, estarem no topo, na fronte. Ser, vivenciar, frutificar, brilhar. E a graça é isso. Por que criam tanta dificuldade aonde há simplicidade? Porque ontem eu fiz uma apologia como nós sendo ovelhas, e as ovelhas não têm poder para nada, nem para seguir, nem para voltar, nem para obedecer, a não ser ouvir a voz do pastor. Porque Jesus diz que aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Por quê? Por que nós brigamos com o povo hoje que diz que você tem que guardar leis e mandamentos? Não que elas não existam e não estão em vigor. Sim, estão. Para mostrar para nós que nós somos impossibilitados de guardá-las porque somos crianças e somos ovelhas. Mas que a partir desse momento, essas crianças e essas ovelhas, elas são a luz do mundo. E que devemos brilhar para Ele, frutificar, aparecer com a sua fisionomia, o seu rosto. Porque Deus pede em toda a Bíblia para que nós sejamos adoradores dEle, adoradores de Deus, o Pai, do Espírito e de Jesus. Por quê? Porque Deus quer ser adorado? Porque Ele precisa? É óbvio que não. E você sabe disso. Mas então por que tanta ênfase em dizer que nós temos que ser adoradores? Porque ele sabe que você se parece com tudo que você adora. Se você adora dinheiro, posições, posturas, vaidade, você se parecerá com isso. Um murrinha, um sovano. Se você adora pessoas, pregadores, se você adora ídolos de telenovela, se você adora cultuar na sua idolatria coisas, achando que aquele movimento vai te levar para perto de Deus, você se torna um idólatra. Agora ele sabe que se você o adorar, você se parecerá com ele, se tornará como ele. E tudo isso é na simplicidade do Evangelho. Um pouco antes, quando Jesus diz ali que nós somos a luz do mundo e o sal,
Jesus estava falando das bem-aventuranças para o mesmo povo. Agora, bem-aventurados os que têm fome, os que são pobres de espírito, os que choram, os humildes. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava apontando não feliz daquele. Jesus não estava apontando o caminho. Ele estava dizendo que você, ao entrar, ao você pisar, você está sendo direcionado para o caminho da felicidade e não para a felicidade. Você não é feliz por ser humilde, por chorar, por ser pobre de espírito. Jesus não estava falando de virtudes humanas. Jesus, então, ele não estava falando, olha, entra nesse caminho, porque ele é a felicidade. Não. Ele estava colocando você num caminho, porque essa é a palavra, bem-aventurados. É o caminho que te aponta para a felicidade, que te aponta e te leva para o reino dos céus, para mais perto dele. Quando ele diz bem-aventurado o pobre de espírito, ele está dizendo aqueles que se veem com pouco conhecimento da graça. Aquele que é pobre de espírito e que precisa mais e mais e mais de Deus, do seu espírito, da sua presença, da sua verdade, da sua vontade. Esse é o bem-aventurado. Esse está no caminho que está sendo levado para a felicidade, mas não o caminho da felicidade, porque não se dá para ser feliz no mundo como esse, com mortes, com câncer, com a pandemia. Por mais feliz em Jesus, mas não. Por que você é feliz? Porque você está no caminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada mais além dele. Então, quando ele diz que você é bem-aventurado por ser humilde, por necessitar dele, aqueles que choram, aquele que chora por sua vulnerabilidade, aquele que vive fora da plenitude de Deus e chora precisando dele, necessitando da graça dele. Não partir para uma mentira que te leva a você ficar cada vez mais doido, fora do caminho da felicidade, que é ele, que é a graça dele, e que ele te proporciona a cada dia, a cada momento, o perdão, 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 sempre perdão. E o que me motiva a ficar em Cristo é o perdão, a certeza desse perdão. A certeza de que ele me perdoa e joga nas profundezas do mar os meus pecados. Aí vem uma certa parte de Laodiceia e diz que agora você não pode voltar a pecar. Pecado novo não tem problema. Mas se você voltar a pecar, você está perdido. Porque você não guarda mandamentos, não guarda a lei. E começam a infiltrar dentro da sua mente, da sua alma, do seu coração, desejos pessoais deles que mesmo Laodiceia não consegue guardar, nem lei, nem mandamento e nem ordens. Não consegue mudar, porque quanto mais próximo de Cristo, mais sujo eu me sinto, miserável homem que sou. Quem poderá me livrar? Esse corpo da morte. Aí Jesus fica feliz, porque assim você descobre. Aí você abriu os olhos, você enxergou a graça, você chegou ao verdadeiro caminho. E essa direção a qual Deus está nos levando, que é o caminho estreito, não é deixar de usar batom, de usar brinco, deixar de beber ou de comer, ou guardar sábado ou não guardar. Não é isso que te leva a um caminho estreito. O caminho estreito que te tira do caminho largo é a vaidade, é a falta de hombridade, é fora da fofoca, fora da maldade, fora da porta da sua casa fechada. Fora do caminho que você vê os órfãos e as viúvas sofrendo e você guarda os seus R$ 200 porque você vai precisar e você não vai dividir, mas nem morto. Porque você diz que a sua família vai precisar, porque não tem fé. Esse é o caminho largo.
E o caminho estreito é tudo oposto ao que a minha carne e a minha falta de fé deseja. Há um combo em Mateus maravilhoso como esse, como nas orações, nesses ensinamentos da graça. Porque Deus diz, quando Ele nos ensina a orar, e Ele começa com a palavra Pai, com a palavra Abba. O que quer dizer Abba? É uma palavra impronunciável. Jesus estava tentando dizer para as pessoas, para os seus discípulos, quando vos orares, diz Pai. É quase que um sussurrar. Pá! É que nem a palavra de Deus, no original, ela não tem consoantes. É impronunciável. Ali Jesus estava dizendo que ele é um pai diferenciado de nós pais. Eu sou pai, eu sei o amor que eu tenho por minha filha. Ele estava querendo dizer que aquele pai é como se você não conseguisse dizer, se achegar, porque você ainda é adulto. E Deus quer que você entenda que naquele momento ele está dizendo que você, perante esse Deus impronunciável, você é nada a mais do que um bebê no colo de alguém que não sabe para onde vai, de onde veio, só sabe que tem fome, que tem frio, mas não sabe onde está, não sabe da igreja, não sabe dos mandamentos, não sabe o que está fazendo e vivendo. E interessante que, se você está numa festa de aniversário e entrega o seu filho no braço de qualquer pessoa, com alegria, com festa, com bexigas, com parabéns, levando a criança de mão em mão, brincando, dando bilu, ele está correndo, feliz, sorrindo, mas quando chega o pai e essa criança vê toda a alegria, toda a função, todo o seu funcionamento é estender os braços e se atirar no colo do pai. É isso que Jesus quer nos ensinar, que nós somos a luz do mundo, que nós estamos no caminho da felicidade, que é a sua graça, que é o seu reino. Ele quer nos ensinar nas orações que nós temos que pedir para um pai acima do pai que eu sou, numa dependência ao você se sentir menor, mais infame do que a mais tenra criança na face da terra. É uma entrega total. É uma dependência total. É um relacionamento total. Não são normas e regras, e Deus não tem problema de autoestima. Mas se você não obedecer a Deus, Ele não vai te ouvir. Não, Deus não é isso. Você nem sabe o que é oração. A oração, ela é proferida por um Deus que já sabe o que vai acontecer. As orações, elas são incentivadas e buscadas para um Deus que tudo sabe. Então, por que eu oro? Qual é a intenção de Deus em me incentivar a orar? Pai, tenha misericórdia de mim. Mas por quê? Eu não oro para Deus fazer algo. Eu oro porque Deus está fazendo algo. Deus não ouve a minha oração, Ele ouve o meu coração. Então, para que serve a oração? Se Ele sabe de tudo. Porque eu oro e Deus não me responde nada. Cada oração, cada 100 oração que nós fazemos, 100 não são respondidas. Por quê? Porque Tiago diz que nós oramos mal. Porque nós queremos que Deus faça algo. Não. A oração minha para o Deus do céu Todo-Poderoso é de uma criança. E eu oro porque eu sei que Ele está fazendo e eu não quero ficar fora do que Ele está fazendo. É por isso que nós devemos orar. Muitas pessoas se decepcionam porque elas acreditam e querem que a oração seja um presente do Papai Noel, da fada madrinha. As pessoas colocam na oração, você está orando, Deus está no meio, e o final da sua oração
você coloca Deus como um trampolim dos seus pedidos e dos seus desejos. Os seus deuses estão colocados aqui. Você ora e pede, e pede, e pede, e os seus deuses vão sendo acumulados, e Deus não responde e não te atende. E não vai te atender, porque oras como um desejoso dos prazeres pessoais. O dia que você descobrir que Deus vai ouvir a tua oração, porque você ora, porque você sabe que Ele está trabalhando, que está havendo uma sacudidura. Deus vai derramar o Espírito Santo, você orando ou não orando. Jesus vai voltar, você orando ou não orando. Deus vai fazer a sua obra, você orando ou não orando. Daniel orou naquelas 70 semanas da desolação de Jerusalém. Quando ele leu a profecia, ele falou: Meu Deus, é hoje. O povo será liberto. E Daniel foi orar. Ele não foi orar para que acontecesse algo, mas ele foi orar porque ele disse: Senhor, eu quero fazer parte dos teus planos. Mas é difícil para o coração humano. O coração humano quer fazer parte da salvação, quer fazer parte da santificação, quer fazer parte da graça, senão ele não fica satisfeito e ele quer buscar de Deus, buscar de Deus. E as suas orações, elas não são nunca desenvolvidas. Para Jesus, você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Deus quer que brilhemos. E como brilhar? Estando disponível para aquilo que o Senhor está fazendo. Quase ninguém quer. Nós queremos pedir. A geração mais pedinte é a de hoje. Grupos de oração é o que mais tem. É errado? Não. É errado pedir? Não. A única oração errada é a oração que não se ora. Mas é uma oração infantilizada. Não é uma oração de criança, mas é infantilizada. Não cresceu na fé. Querem buscar seus desejos, suas mazelas, suas dores o tempo todo. E não estão nem aí para as coisas que Deus está fazendo. E Deus está buscando um povo que entenda a graça, que viva a graça e que compartilhe a luz que vem do céu para um povo que está sedento de fome e de justiça. Pobre homens que somos. Pobre e triste Laodiceia. Pobre e triste aqueles que vivem para cumprir mandamentos e leis. E se dizem abastados, guardadores dos mandamentos de Deus. Eu quero fazer parte dos teus planos, Senhor. Me coloque. Faça de mim uma nova criatura. Faça com que eu entenda a sua graça, tanto na santificação, como na salvação. Produza em mim os teus frutos. Produza em mim o fruto do Espírito Santo. O dia que o teu coração estiver nesse condicionamento, Deus te tirará de Laodiceia e te colocará na igreja adventista do sétimo dia e você será uma bênção para muitas pessoas. O Espírito dominará você e você estará fazendo parte, como eu, quero muito e só quero isso. A cada acontecimento da obra do Senhor, eis-me aqui. A cada acontecimento que a minha oração não é para Deus fazer alguma coisa com ela, é porque Ele fará alguma coisa e eu quero estar nessa coisa, seja qual coisa for dele. O dia que nós estivermos dispostos a isso, tenha certeza que a tua vida mudará. E outra coisa, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó homem de pequena fé, quando entregarmos os nossos corações, a nossa vida, seremos dignos dele. Isso é graça. Isso é santificação. Nada mais além disso.
Deus não pede mais nada para você. Imagina se Deus pedisse para você guardar, observar e ser cumpridor da lei e dos mandamentos, não ter pecados. Que loucura Laodiceia está vivendo. Laodiceia enlouqueceu e te fez louco. Acorda enquanto há tempo. Faça parte. Seja, por mais pobre, por mais humilde, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra, não é para salgar, não, não, não. O sal penetra. O dia que você descobrir qual pecador você é, aí você vai falar, Sherry do céu, como eu preciso dele. Como eu não guardo nada. O dia que o teu coração se tornar humilde, que é o que eu peço para Deus, para que o meu se torne a cada dia, e a cada dia que ele me perdoa, mais salvo e mais livre do pecado eu estou. Quanto mais culpa eu sinto, mais eu peco. E é isso que Laodiceia faz você viver, a culpa do teu pecado, não perdão. Laodiceia diz que Jesus veio morrer na cruz para você se tornar obediente. E ele veio morrer na cruz para te perdoar. E no perdão dele, na graça dele, eu sou incentivado a frutificar o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Que Deus tenha compaixão da nossa vida e que nós possamos a cada momento dela ser entregue para que ele possa fazer algo do que ele já está fazendo em mim e em você. Essa é minha oração. Essa é minha pregação. É isso que os livros que eu estou lançando dizem e te ensinam. E se você quiser, você pode pedir, deixando o seu e-mail que eu envio gratuitamente para você. Que o Espírito Santo te guarde e o amor do Eterno venha a ser complacente nas nossas vidas, para que a gente venha entender a cada momento o quão dependente nós somos da videira verdadeira. Só isso. Amanhã voltaremos às 9 horas. Compartilhe se você quiser. Em nome de Jesus. Meu nome é Sherry Filho e você no YouTube se inscreva no canal. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.